É um prazer estar de novo com vocês. Hoje o nosso assunto é legalismo. Então, não é um assunto muito fácil, né? Mas é preciso conversar sobre isso, porque a gente vive nesse meio, né? E podemos correr o risco, né? Quem é esse? Quem é o legalista, né? É aquele que coloca regras ou leis acima do evangelho para ser aceito. Ele não tem equilíbrio entre as leis de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo. Talvez você tenha visto, nós vamos chamar ele aqui de performance. Ele tem uma necessidade de demonstrar ou provar o seu valor, através do trabalho, rendimento, desempenho ou esforço. E não se permite relaxar, conviver e se alegrar com pequenas coisas. É um quadro preocupante, né? Vocês talvez se lembrem desse tipo de pessoa, ou talvez você vive com alguém, ou até você mesma está sendo uma pessoa legalista. É complicado viver com uma pessoa assim, não é fácil, mas existem essas pessoas no nosso meio. Talvez você tenha convivido, você tenha sido criado por uma pessoa assim. Então, vamos lá, vamos conversando, vamos vendo, então, os pensamentos do legalista. Ele normalmente está pensando em acrescentar às leis de Deus suas próprias ideias e normas rígidas e restritas. Talvez ele não fale, mas ele, aos poucos, vai colocando as suas ideias para que possa ter domínio da situação. Ele pensa assim, ele vai aos poucos impondo isso. As ações do legalista, né? Ele é exigente, rígido, superficial, negligente em misericórdia, ele não percebe o quanto as pessoas estão precisando, ele ignora a misericórdia de Deus. É uma pessoa que está sempre pronta para questionar o outro. Vive com um fardo pesado para si mesmo e para os outros. É difícil conviver com uma pessoa assim, porque o que ele impõe para ele mesmo já é pesado. Então, quem convive com ele fica difícil de fazê-lo entender de que essa não é a melhor maneira de viver e de reagir às questões tanto espirituais como as questões do dia a dia. O que a Bíblia nos diz? Cuidado para que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui, esse versículo está dizendo para nós termos todo cuidado, para estarmos atentos, para que a gente não seja levado por alguma coisa estranha, por filosofias que não são determinadas por Deus, conforme a tradição dos homens, diz aqui. Então, são coisas que o homem impõe, conforme o que o mundo apresenta e não o que Cristo nos mostra, né? E Hebreus diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas diferentes e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça
e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocupavam. Aqui, se nós formos estudar, nós vamos ver que não é só com alimentos, mas é com tudo na vida, né? Porquanto que vale estar com o coração confirmado com graça, entendendo o amor de Deus por nós, né? Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confia e não confia demais no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Vamos ver quais são os princípios bíblicos sobre legalismo, né? O legalismo visa alcançar a espiritualidade mediante o que alguém faz ou não faz. A pessoa está sempre procurando observar no outro o que o outro faz e o que ela acredita, o que ela faz, para que ela seja reconhecida como uma pessoa espiritual. E em Romanos diz assim: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Deus é justo e as pessoas não aceitam isso, não entendem, né? No início do versículo diz: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Então, esse trecho fala muita coisa interessante, porque muitas vezes nós achamos que nós temos a razão, e não é bem assim, né? Que nós esquecemos que Deus é justo, Deus tem a razão, e que nós precisamos nos sujeitar a Ele. A lei é uma regra ou um mandamento divino. Geralmente, quando as pessoas dizem a lei, estão se referindo aos 10 mandamentos ou a lei mosaica, localizada nos primeiros 5 livros da Bíblia. A lei possui 3 aspectos. É interessante a gente saber disso e entender, né? O sistema sacrificial, sacrifício com animais para oferta pelo pecado. Foi preciso Deus estabelecer esse sistema, né? Então, quando a pessoa pecava, ela procurava um animal e o ofertava para que o seu pecado fosse perdoado. Depois, o sistema civil, as leis civis, existiam normas dietéticas sobre alimentação, sistema civil sobre a terra, que a terra precisava descansar, que a terra precisava ter um tempo para plantar, para se colher e para descanso, sobre nascimento de um menino, que no 8º dia ele devia ser circuncidado, lembrando que hoje essas leis, muitas hoje não são obedecidas, né? O sistema moral, regra de vida para o cristão, né? Então, esses 3 aspectos é importante a gente estar lembrando, né? Deus supriu todos os meios para a salvação do homem, para tirá-lo do pecado. Lá em Romanos 8, 3 e 4 diz isso, né? O quinto item seria: a liberdade é a vida do cristão sob o controle do Espírito Santo. Todos nós precisamos entender que nós temos liberdade como cristãos. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo.
e o Espírito Santo vai nos mostrar por onde nós devemos caminhar, o que nós iremos fazer e o que não devemos fazer. Isso é liberdade. O que eu fazia antes, mentira, que eu praticava, hoje o Espírito Santo acende aquela luzinha e me mostra, opa, como pessoa salva por Jesus Cristo, tendo consciência de que os meus pecados foram perdoados e que daqui para frente eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu tenho total liberdade. Isso é maravilhoso. O legalismo é uma resposta antibíblica à lei de Deus. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, não é uma coisa que Deus aprova. O problema com o legalismo está no coração do homem. O coração natural é um coração que legisla, acha que pode ajudar a Deus. Esse é o posicionamento do legalista. Então, ele faz as coisas, ele dita normas em cima do que Deus já deixou para nós, em cima da liberdade, achando que assim ele pode ajudar a Deus. O homem não aceita e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente, lá em Coríntios 2,14. Outra questão, legalismo é qualquer tentativa de exercer autoridade sobre as pessoas mediante submissão a regras. Vou dizer de novo, legalismo é qualquer tentativa de exercer autoridade sobre as pessoas mediante submissão a regras. É uma autoridade antibíblica. Olha o que diz aqui em 1 Pedro. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, mas como Deus quer. 1 Pedro 5, de 1 a 3. Aqui tem uma parte do versículo que eu acho que é a mais importante para a gente estar lembrando. Está falando aqui para pastores? Tá, mas está falando também para nós, como cristãos, que cuidamos de pessoas, que estamos perto de pessoas. O rebanho de Deus não é nosso. Nós temos que cuidar, sim, de pessoas, mas nós não podemos impor a elas, nós não podemos constranger, mas tem que ser uma coisa espontânea, uma coisa que, aos poucos, nós vamos passando para as pessoas as verdades, a maneira como se pode viver uma vida cristã, mas não como dominadores. O cristão que tem um dominador sobre si, ele ele é tolhido na sua liberdade, na sua liberdade diante de Deus, na sua liberdade de deixar que o Espírito Santo trabalhe com ele, para que ele continue a caminhar e perceber, muitas vezes, sozinho, no sofrimento ou no erro, né? O legalismo busca a exaltação e honra da própria pessoa em vez de glorificar a Deus. E quando orares, aí nós vamos ver sobre os fariseus, né? E quando orares, não serei como os hipócritas ou como os fariseus, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Veja bem, orar em pé nas igrejas, nos cantos das praças, para serem reconhecidos. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém,
quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Quantos ensinamentos nós temos aqui, né? É muito importante que a gente tenha esse secreto na nossa vida, que é importante ter um canto, ter esse lugar que esse versículo fala, né? E teu pai que vê em secreto te recompensará, estará contigo, estará te ouvindo, e ainda mais, ele dá orientações aqui sobre como orar, não usar de vãs repetições, como faziam os fariseus, né? Não adianta a gente falar muito, nós temos que entender de que Deus está nos ouvindo, Deus está nos entendendo, precisamos buscá-lo, mas no nosso secreto aqui, esse versículo nos incentiva, né? Vamos pensar aqui as consequências do legalismo. Ele tira a atenção de Jesus Cristo. O legalista, ele foca, ele traz de volta para que a pessoa olhe para ele e não para Jesus Cristo. Ele tira a liberdade do crente de depender do Espírito Santo. É o que a gente já falou. Tenta colocar Deus na posição de devedor, ou seja, o legalista pensa, eu vou fazer para Deus, mas Deus vai me dar de volta, Deus vai me recompensar. O legalismo é desempenho orientado. Quando nós estamos ajudando alguém, quando estamos orientando alguém na sua vida espiritual, nós não podemos fazer com que essa pessoa haja com tudo o que nós falarmos, mas sim com o que o Espírito Santo for falar, com o que a Bíblia for ensinar para essa pessoa. O legalismo traz severidade e conflito nos relacionamentos, não é verdade? Uma família, quando tem um legalista, cria uma rigidez, existe conflitos no seu relacionamento, se torna difícil. Quais são as consequências, né, do legalismo? O legalismo rouba a alegria do cristão, porque a vida dele se resume a obedecer normas que alguém ditou para ele. O legalismo promove orgulho e justiça própria. O legalismo vai na contramão da graça. Talvez é difícil de entender de que a graça é uma coisa que deve fazer parte da nossa vida diariamente, em todas as coisas que nós fazemos. A graça promove obediência por causa das bênçãos que nos dá. A graça é uma licença para servir, não licença para pecar. Pensando de novo nessa frase, a graça é uma licença para servir, não é licença para pecar. Quais são os maus exemplos? Em que áreas que a gente pode perceber de legalismo? É nos usos e costumes, é questão de roupa, questão de amizades, questões de abrir a sua casa, de convivência, músicas, não pode isso, não pode aquilo, das mídias, não é permitido assistir filmes ou ver televisão, preventivos,
pessoas que mostram que a palavra não pode usar nenhum tipo de preventivo, há pessoas que não tiram sua roupa para dormir, porque se Jesus chegar, são aberrações, estou colocando aqui questões que a gente vê na vida de legalistas. Questão de namoro, só namora se for para casar, não tem direito a conhecer ninguém, questão de vida sexual dentro do casamento, nega-se sexo, se Jesus aparecer, o que vai acontecer? São aberrações, coisas que a Bíblia não diz, que Jesus não deixou escrito em nenhum dos lugares. Vamos ver um modelo da graça de Deus, né? Você dá a Deus o crédito por qualquer fruto que exista em sua vida, sabendo que é o Espírito Santo que produz tal fruto? Aqui é uma pergunta. Você acha que você dá a Deus o crédito por qualquer fruto que existe em sua vida, sabendo que é o Espírito Santo que produz tal fruto? Eu sou muito bondosa, eu sempre fui. Então a gente às vezes pode estar justificando frutos quando nós temos que dizer que foi o Espírito Santo quem nos deu, né? Quem nos ajudou a produzir tal fruto. É uma pergunta. Você vê a vida através das lentes do amor por Deus e pelos outros? A gente pode ver a vida através de coisas que nós realizamos, ou podemos ver através das lentes do amor por Deus e pelos outros, né? É uma pergunta, você vê isso? Você consegue enxergar através das suas lentes o amor que Deus tem por você? Uma outra pergunta, você ensinaria pacientemente a cristãos mais novos na fé? Ou tentaria impor sobre eles padrões em áreas nas quais Deus nos deu liberdade? Deus nos dá toda a liberdade, mas nós vamos entender com o passar do tempo na nossa vida cristã que há coisas que honram a Deus e outras não. Então, assim como nós aprendemos, nós temos que ter paciência e ensinar os mais novos na fé também, de que Deus é que nos dá a liberdade, que nos ensina como nós temos que viver para glorificá-lo. Você tem desdém pelos outros, pensando, nunca faria o que ela fez, ou tem compaixão e pensa, por causa da minha natureza pecaminosa, sou capaz de fazer algo pior. Como posso ajudá-la? Então, é outra pergunta que você precisa estar pensando para reconhecer se sim ou não você é um modelo da graça de Deus, né? Concluindo, vamos ver o versículo de 1 João 1,9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, o que a gente pode aprender é que se nós estamos, de alguma maneira, através desses textos bíblicos, reconhecendo que nós somos legalistas e que isso desagrada ao Senhor, então é preciso confessar, reconhecer que estamos erradas e confessar isso ao Senhor Jesus.
porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Talvez você não tenha percebido, ao ver esses textos bíblicos, eu pude me reconhecer como um pouco legalista em alguns momentos, em algumas situações, e que eu não estava percebendo. Então, eu percebo que eu tenho que acreditar de que eu tenho que dar liberdade ao Espírito Santo agir em mim e também na vida de outras pessoas, para que as pessoas aprendam através da palavra e através de uma vida bonita, onde a pessoa vai percebendo que ela precisa mudar. O que diz no final? Nossa vida deve refletir a graça de Deus. A nossa vida deve refletir a graça de Deus, o perdão que Deus nos deu, a salvação, tantas coisas. Graça é aquilo que nós não merecemos e recebemos, desfrutando da liberdade que o Senhor nos dá. Ele nos dá liberdade, nós precisamos desfrutar disso, precisamos nos sentir livres, totalmente livres, com o coração grato pelo perdão que temos em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha entendido e percebido, né? Se você realmente está refletindo a graça de Deus, se você está desfrutando dessa liberdade, e se você tem o coração grato pelo perdão que você tem em Cristo Jesus, né? Amém? Que Deus te abençoe e que te ajude a entender tudo isso e aplicar na sua vida. Amém.